Hoje as dicas serão um pouquinho diferentes, serão sobre séries e no final do vídeo um filme de época e com aquele contexto histórico que a gente ama. Olá, eu sou a Eloá e hoje eu vou trazer para vocês dicas de séries e um filme maravilhoso para vocês maratonarem aí no final de semana. Já convido você a se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixa aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de série. A primeira série então que eu vou indicar é As Telefonistas. Estamos então em Madrid, no final dos anos 20, e Lídia Aguilar, ou melhor, Alba Romero, precisa se infiltrar numa companhia telefônica e roubar uma coisa aí porque ela está sendo chantageada. Essa companhia telefônica, então, como é no final dos anos 20, né, gente? É aquela coisa, por exemplo, fulano ia ligar para ciclano e falar com as telefonistas, né? Ah, por favor, eu gostaria de falar com fulano. Ela ia lá e passava a ligação, sabe? E essa moça, então, que tá com o nome aí, Lídia Aguilar, ela se infiltra nessa companhia telefônica para roubar esse determinado artefato. E ela acaba fazendo várias amizades com outras moças aí nessa companhia. Só que o que ela não sabe é que alguém do passado dela trabalha na companhia também. Teremos ainda aí de pano de fundo essas amigas sempre juntas, tentando conseguir direitos. A gente vai ver muito dessa coisa de direitos iguais para as mulheres, porque nessa época a mulher não tinha direito a praticamente nada, era tudo homem, tudo marido, então elas tinham muita dificuldade, até em questão de trabalho, elas estavam começando a conseguir espaço na sociedade, até para terem independência financeira. Então elas vão se meter em várias roubadas aí, mas sempre ajudando umas às outras. Vai ser muito legal, muito interessante ver a amizade de todas elas. Vai ter aquele dramalhão à la novela mexicana também. Quem assistiu ou quem for assistir vai perceber muito isso. E de caras, sabe aquelas caras e bocas bem exageradas, assim, aquela emoção, aquele exagero de atuação de novela mexicana? Tem um pouquinho, só que isso não interfere em nada da série, isso dá até um toque todo especial, eu achei. Outra coisa que eu sempre fico encantada com, seja filme ou série de época, são os cenários e também o figurino. A luz também, a fotografia dessa série tá espetacular, jogo de luz quando elas estão também em boate fazendo alguns planos, alguma coisa aí para ajudar alguma das amigas, fica aquele tom mais esverdeado, mais escuro da noite, sabe? Então eu achei a fotografia espetacular. As músicas tem até umas baladinhas assim, apesar de ser de época, ela fez a mesma coisa que a série Bridgerton, que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês, trouxe músicas atuais e deixou com aquele toque requintado de época. Eu achei maravilhoso. E os figurinos aqui, eles vão evoluindo durante as temporadas, porque na primeira temporada nós temos as vestimentas e os chapéus, aquele corte de cabelo mais curtinho das meninas, né? O chapéu dos homens também, a roupa deles, dessa época aí dos anos 20. Já na segunda temporada, nos anos 30, já começou a ter algumas modificações, tanto no cabelo, nos chapéus, né, roupa, acessórios e tudo mais. Então cada temporada vai ter essa evolução. Eu acho isso riquíssimo. Outra coisa que eu gostei bastante é que, apesar dos episódios terem aproximadamente de mais ou menos uns 50 minutos por episódio, mas a gente não vê passar, não fica aquela coisa maçante, tudo acontece muito rápido. O drama que eles estão passando, assim, matou fulano, ai, será que machucou
ciclando, aí vai tudo muito rápido. Antes de chegar ao próximo episódio, já resolveu muita coisa, então você não fica tão agoniado assim em saber logo o que vai acontecer. É papum, é tudo muito, muito rápido. A série está disponível na Netflix, é para maior de 18 anos, porque tem violência, tem cenas mais calientes. A série, então, foi distribuída também em 5 temporadas. A 5ª temporada, ela foi dividida em primeira e segunda parte, cada uma com 5 episódios, e as demais são 8 episódios de aproximadamente 50 minutos. Por essa decorrência de ser poucos episódios, não ser tão comprido assim os episódios, e com essa dinâmica, é facinho de você conseguir maratonar. O elenco de As Telefonistas conta com Maggie Tivantos, que fez Vis-a-Vis. Ela tá dando um banho de atuação nessa série. Temos Blanca Soares e por aí vai. Pegando aí a deixa que eu já fiz das músicas, Bridgerton é a segunda dica que eu trago aqui para vocês. E essa série fez isso muito, muito bem. Temos em sua trilha sonora músicas atuais de Ed Sheeran, Maroon 5, Ariana Grande, Billie Eilish. A direção de música pegou essas músicas e eles deixaram com aquela roupagem clássica e instrumental. Eu achei isso sensacional. Fora que nem preciso falar, né, gente? Figurino, cenário, tá espetacular, essa série tá espetacular. A Shonda Rhimes, diretora, produtora da série, que também é conhecida por produzir Scandal, Grey's Anatomy, deu um banho também aí em Bridgerton. A série ficou super dinâmica, ela vem baseada de livros da Julia Quinn, da série Os Bridgertons. Muita gente nem sabe que a série é baseada em livros, mas sim. E a Shonda deu uma modificada, mas uma modificada boa na série, não foi ruim. A série ficou mais dinâmica, ficou muito mais visual pra gente. Ela trouxe para essa primeira temporada, porque por enquanto só saiu a primeira temporada, mas virão mais temporadas por aí, porque são 8 livros ao total. Os Bridgertons, pessoal, eles são uma família de 8 filhos e uma matriarca de posição muito firme, mas que trata seus filhos também com muita doçura. E nós veremos então, ao longo dos livros, cada livro vai falar a respeito de um dos irmãos dessa família. E a Shonda, ela trouxe já algumas coisinhas dos próximos livros, já estão aparecendo aí nessa primeira temporada. E algumas coisas que também não havia nos livros, ela trouxe para deixar essa dinâmica muito mais interessante para quem está assistindo. A série se passa em meados dos anos 1800 em Londres, então nós teremos aquela coisa dos bailes londrinos, do debut das moças, as mães desesperadas para que suas filhas arrumem um bom partido. Até o primeiro livro dessa série, né, o Duque e Eu, aparecerá aí um duque super disputado na série. As mocinhas vão ficar todas querendo saber sobre esse duque e teremos então a mocinha aí dessa família que está em debut, a Daphne. Ela irá se apaixonar por ele aos poucos. É muito romântica, dramática e com toques de diversão. E essa parte mais divertida e misteriosa da série fica por conta de uma lady que é como se fosse a Gossip Girl aí da época. Ela fica mandando bilhetinhos para a alta sociedade e todos ficam então sabendo de alguns podres aqui e lá, de algumas pessoas. E esse romance aí entre o Duque e a mocinha, a Daphne, vai começar como um acordo entre os dois. Ele não quer que as mães das debutantes fiquem no pé dele, querendo arranjá-lo como um bom partido, porque até então ele não foi ali para isso. E a Daphne, ela não quer casar ainda de primeiro momento, porque ela quer
arranjar alguém que ela ame verdadeiramente, assim como foi o casamento de seus pais. Ela não quer que alguém arranje por ela seu pretendente. Como todo mundo já sabe, esses acordos aí que sempre acontecem nessas histórias de romance não ficam só no acordo, e eu convido vocês para que assistam a série. Ela está muito bem dirigida, muito bem produzida. Bridgerton também está disponível na Netflix, é para maiores de 16 anos e a primeira temporada possui 8 episódios, cada um de aproximadamente 1 hora. E vamos então agora para uma série que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo deveria assistir essa série. A classificação dela é para maiores de 12 anos. Ela é uma série bem família. Eu assisti com a minha mãe até e deu um sentido todo especial, um sentido a mais por isso. E é uma série, gente, que ela é de uma delicadeza, apesar de ser também muito dramática, ela tem um toque de drama. Eu estou falando da série de época mais maravilhosa e encantadora que tem no catálogo da Netflix. Anne with an E. É uma série canadense. Infelizmente só tem 3 temporadas na Netflix porque a Bonita pegou e cancelou a série. Essas 3 temporadas têm em torno de 10 episódios cada uma e os episódios giram em torno de uns 45 minutos cada. A série é tão maravilhosa que já começa pela abertura, que é uma obra de arte. A abertura contém uma música, como diria a própria Anne, uma música elegante, extasiante, que é um pecado você pular a abertura dessa série. A abertura ainda conta com frases do livro, porque a série é baseada no livro Anne de Green Gables. A série ela tem um pouco de tudo, tem romance, tem drama, muita aventura e tem o crescimento então dessa menina que é a Anne. Ela é órfã, ela é uma ruivinha encantadora, muito falante e que apesar do seu passado trágico, ela vê beleza, simplicidade e esperança em tudo que a rodeia. A trama gira em torno de 1890, tendo aí então esse pano de fundo de época, mostra muito da classe trabalhadora, tem os de classe um pouco mais alta, então nós podemos ver também essa disparidade social entre os mais pobres e os mais abastados. E o que é legal é que ela fica muito amiga de uma menina da classe alta, então nós vemos aí que o coração e a simplicidade das crianças sempre fala mais alto dessa diferença de classes. E o interessante é que a Anne vem para a cidade de Avonlea, né, para Green Gables, de uma forma um pouco inusitada. Porque Green Gables é uma fazenda, né, naquela época eles costumavam muito dar nomes, né, às propriedades. E ela é administrada por um casal de irmãos, né? Um senhor e uma senhora já de idade. E eles precisavam de uma criança, né? Um jovem que pudesse aí ajudá-los nos afazeres da fazenda, né? Na roça, com os afazeres da casa. Só que eles solicitaram ao orfanato um menino. E por engano aí, então, vai vir a nossa querida ruivinha, a Anne. Só que o que acontece? O senhorzinho aí, já de imediato, ele vai ver que ela é uma menina muito falante, ele vai buscá-la na estação de trem, né, de charrete aí. Antigamente nós vemos muito isso, eles andavam a pé ou a cavalo e demoravam aí horas, dias, semanas para chegar ao local que eles gostariam de chegar. E então, durante esse trajeto aí de volta para casa, ela vai conversando com esse senhorzinho, tagarelando, e ele, ai meu Deus do céu, que menina que fala muito. Mas ele aos poucos aí, já nesse trajeto, vai tomando gosto pela menina, já vai se afeiçoando a ela. O problema é quando ela chega na casa e ela se depara então com a irmã desse senhor, e ela já vai falar, mas meu Deus do céu, eu pedi um menino, me enviaram uma menina. Então, aí no começo ela vai ficar com a Anne meio que a contragosto, mas com o passar do tempo essa menina vai não só
ganhar o coração dessa senhora, como o de todos aí da cidade de Avonlea que irão cruzar com o caminho dela. E outro detalhe bem fofo dessa série, além dos cenários, também figurino que são lindos, fotografia, são que os títulos da primeira temporada são todos citações do livro de Jane Eyre. Temos também disponível na Netflix outra série de época muito maravilhosa e de um enredo um pouco diferente. A série que eu estou falando é Outlander e ela possui alguns fatos históricos, além do pano de fundo aí só de época e da romantização. Nós iremos começar aí então com o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial. Temos Claire, que é a protagonista feminina. Ela foi enfermeira, então, aí na Segunda Guerra Mundial, e ao seu término, ela volta para os braços do seu marido, que também estava servindo na guerra. Essa série também é baseada em livros, nos livros da Diana Gabaldon, e o legal aqui, gente, é o que acontece. Essa mulher, ela vai sair em lua de mel com o marido dela para eles meio que recomeçarem, para dispersarem esse trauma aí da Segunda Guerra. Eles vão então de lua de mel para a Escócia, mas o que eles não imaginavam é que em um desses passeios aí, a Claire, ela vai se deparar com os monumentos numa região aí histórica da Escócia. E o que vai acontecer? Ela vai cair numa fenda do tempo, ela vai viajar no tempo para o ano de 1743. E ela vai se deparar então com um momento de guerra também que vai estar acontecendo ali entre ingleses e escoceses. E ela então que vai ser essa personagem que vai trazer à tona essa narrativa da história. Ela vem de uma época que, para a época que ela foi, ela vem então do futuro. E ela tem conhecimentos de medicina. Então, ela vai ganhar aquela familiaridade com as pessoas desse tempo aí de 1700. Eles vão achá-la um pouco meio que bruxa, curandeira. A sorte dela é que o marido dela, que ficou no futuro, ele é historiador. Então ela sabe muitas das coisas que estão acontecendo nessa época em que ela foi parar. Tanto é que ela vai acabar se afeiçoando aí por um certo escocês. Então vai rolar meio que um pouquinho aí de triângulo amoroso, porque ela vai ter um marido e ela vai se apaixonar por um escocês. E ela vai pegar todos esses conhecimentos e tentar ver aí de alguma forma se ela consegue ajudar na batalha entre Inglaterra e Escócia. Então vai ser super interessante essa pegada aí de romance com aventura, mistério, guerra, viagem no tempo. Essa série é maravilhosa, tem um pouco de tudo isso. Até o momento são 5 temporadas que contém em torno de 12 episódios, com mais ou menos 1 hora cada episódio. Mas nós já sabemos que teremos aí mais pra frente novas temporadas, até porque foram até o momento 8 livros publicados e mais pra frente virá um 9º livro, então teremos provavelmente aí mais temporadas dessa série. E a classificação é acima de 16 anos também. E por último, mas não menos importante, temos a série Reign, ou Reinado, né? Ela está disponível pela Globoplay, também acima de 16 anos. E essa série eu não vejo muita gente falar dela, mas ela também é muito interessante e tem toda essa roupagem histórica, porque nós iremos ver aqui a história da Rainha Mary da Escócia. Quando nós pegamos aí um pouco também de fato histórico, nós não temos tanta romantização desses fatos. Temos sim o romance, temos até meio que um triângulo amoroso aí no começo entre a Rainha Mary, né? Porém, realmente o que acontece é o que se sabe da história dessa rainha. Então não temos muitas coisas boas aí ao longo das temporadas. Você vai se deparar com a época de 1500. Nós teremos essa coisa da realeza, né, da corte, os figurinos também estão lindos, a trilha sonora, cenários. Nós teremos muitas intrigas em jogos por poder.
A rainha Mary, ela vai estar... Já no começo nós vemos ela escondida em um convento, porque a vida dela sempre esteve em perigo, em risco, porque a todo momento nós vemos muitos inimigos aí querendo roubar o trono, querendo ganhar as batalhas e se tornar rei, rainha. Então ela estava escondida nesse convento por sua própria segurança. Só que quando ela faz aí lá pelos seus 16, 17 anos, ela é trazida para a corte francesa junto com 4 amigas para fazer essa aliança que será boa tanto para a Escócia quanto para a França, para ela se casar com o príncipe Francis. Só que tem gente que vai gostar, gente que não vai gostar, ela vai arranjar inimigos, teremos muito mistério, jogarão um pouco aí de profecia no ar dessa história, desse contexto. Então nós teremos todas essas nuances, drama, romance, mistério e por aí vai. Ao todo são 4 temporadas de uns 20 episódios mais ou menos cada uma, em torno de 40 minutos por episódio. Infelizmente a série foi cancelada, mas até que terminou meio que com desfecho redondinho aí. E como eu disse no início do vídeo, para encerrar nós temos então aqui a dica de um filme de época também. Um filme que eu sempre recomendo para vários amigos e eu trouxe porque eu vejo que muitas pessoas não conhecem, mas é muito interessante a história. O título original é The Age of Adeline. Aqui no Brasil ficou A Incrível História de Adeline. Incrível porque temos aqui uma moça de 29 anos que ela nasceu na virada do século 20, exatamente na virada mesmo, para o ano novo. E aqui o que acontece? Então, aos seus 29 anos, ela irá se apaixonar por um trabalhador, um arquiteto, se eu não me engano, que está participando da obra da Ponte Golden Gate. Só que ela se casa com ele, tem uma filha e tudo mais, só que no desfecho aí dessa construção da ponte, ele sofre um acidente e morre. Então ela fica viúva. E uma bela noite aí de inverno, está nevando e ela está indo para uma cidade buscar a filha que ficou com os pais. E acontece um fenômeno aí nessa noite. Passa um cometa, só que como a estrada está um pouco escorregadia por conta da neve, ela vai sofrer um acidente e cair na água. E o que vai acontecer? Ela vai sofrer hipotermia e bem quando o cometa vai estar passando, vai acontecer aí um fenômeno que vai fazer com que essa moça ela não envelheça mais. Então ela vai ter aí para sempre 29 anos. E o interessante, né, que acontece em todas essas histórias de época que eu fui citando por aqui, é que ela vai passando pelas décadas e nós também iremos acompanhar sua evolução, assim, de roupas, cabelos, de todos os costumes de uma época para outra. Porém, ela sempre vai estar com seus 29 anos. Para vocês terem noção, a filha dela vai chegar aos 80 anos, mais ou menos, vai parecer a avó dela e ela vai sempre estar moça. Por conta disso, até, ela vai ter que sempre estar mudando de identidade, mudando de local, né, de moradia, para que as pessoas não fiquem reparando que ela nunca envelhece. Ela também nunca vai se afeiçoar e se apaixonar novamente por ninguém, porque ela não quer que todos os que ela amam se vão, né, vão embora, morrem e tudo mais, e ela não. Até os cachorrinhos dela, tadinha, morrem, ela tem fotografias de todos eles, dá uma dó. E ela sempre vai arrumando um novo cachorrinho para substituir. O que vai chamar muito atenção também é a grande atuação da atriz Blake Lively. Ela está perfeita no papel, porque ela vai ter esse trejeitos aí de uma pessoa clássica e que veio de uma outra época, só que ela vai ser jovem e ela vai ter todo esse estilo assim de classe. Ela caiu como uma luva no papel. Nós contaremos também no elenco com Harrison Ford
Enfim, a história é apaixonante, é de uma delicadeza e também. E o desfecho vai ser que ela vai se apaixonar por um moço. E quem sabe, eu não vou contar muito, mas quem sabe ela não queira contar esse segredo para ele, não é mesmo? Fica aí então a dica. O filme está disponível pela Amazon Prime. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas e deixem aí nos comentários se faltou mais alguma série que vocês indicam que seja de época e da lista de vocês. Vou adorar saber e eu encontro vocês então no meu próximo vídeo. Até lá, tchau!